Para continuar na exposição da nossa carta de Paulo aos Romanos, que nós estamos trabalhando desde meados de fevereiro. Então é uma grande vitória saber que hoje a gente conclui essa carta e a gente pôde experimentar e nos abastecer, né, de todos os detalhes dessa carta, que a gente trabalhou versículo a versículo, um capítulo por domingo, e eu me sinto um vencedor, e eu acho que vocês também, porque é muito bom saber que a gente pode expor a carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta muito rica, e compreender, né? Hoje é o dia do fechamento, mas antes disso eu queria externar essa felicidade da gente concluir aqui. Muitas igrejas poderiam falar que a gente fez um curso em Romanos, ó. Olha só que interessante, olha que privilégio, a IPB de Rio Marinho. E por que Romanos é o livro que nós escolhemos para trazer para essa série de exposições? Porque Romanos é um dos livros chaves para a compreensão da justificação pela fé, de como a redenção se deu a nós, como aquela morte da cruz se relaciona com a remissão dos meus pecados, como que eu estou diante de Deus e como por Jesus eu posso ficar. Então, essas são as respostas que Romanos aproveita para destrinchar. Essa carta Paulo escreveu aos irmãos de Roma com o intuito, inclusive, de bater o martelo sobre a doutrina que ele pregava. Paulo era difamado por muitas pessoas que estavam pregando que ele não guardava mais a lei do Senhor, que ele se assentava muito com gentios. Isso criava muito burburinho e por isso Paulo, para delimitar o que ele pregava e o que ele acreditava, ele escreve essa carta aos Romanos, principalmente do capítulo 1 até o capítulo 7, nós vimos isso, né? Que é a parte doutrinária da carta, para delimitar o que ele cria e o que ele estava pregando. A partir do capítulo 8 até o 16, que a gente vai fechar hoje, são as aplicações práticas da doutrina que ele exprimiu do capítulo 1 até o 17. Então, como não é novidade e os irmãos já estão experts aí em Romanos, vamos agora finalizar com o capítulo 16, que se inicia dessa seguinte forma. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de nós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Paulo, então, começa esse capítulo 16, agora citando várias pessoas que foram importantes no ministério dele. E a Febe é a primeira pessoa interessante para a gente estudar. Febe provavelmente, com essas palavras aqui, ó, recomendo-vos a nossa irmã Febe. Para ele estar dando uma carta de recomendação, provavelmente Febe está com a carta original debaixo do braço para entregar para Roma. Olha só que privilégio teve a Febe. E entrou na história, né? Porque nós sabemos quem é Febe. Justamente por causa disso, porque Paulo mesmo demonstra, né, que ela está servindo a igreja de Cencreia, que é justamente aonde Paulo se encontrava quando ele escreve essa carta aos Romanos, que ele estava em Corinto. Cencreia é uma das regiões metropolitanas de Corinto, daquela época. Então seria como se a gente falasse bem assim, olha, eu estou escrevendo aqui da região da Grande Vitória e eu vou mandar uma irmã que é da região da Serra, que está contida, né, na região da Grande Vitória. Então, Febe, ela além de estar sendo incumbida de ir até Roma entregar essa carta para os irmãos, ela também é destacada de uma forma especial, recomendada até mesmo por Paulo, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Esse protetora
é uma palavra que pode se designar protetora financeira, digamos assim. Não é uma proteção de físico, né? Não é uma proteção de vigilância, de segurança, mas é uma proteção de eu vou sustentar o seu ministério. Então é muito provável também que essa FEB, e a gente vai conjecturar aqui sobre esses nomes que Paulo está falando, porque eles são muito importantes. Então provavelmente FEB era uma grande financiadora da obra de Deus na região de Corinto, né? Talvez alguém com muitas posses e que possibilitou Paulo ser sustentado e continuar fazendo a obra de Deus no seu apostolado. Existe uma palavra para a gente prosseguir, né, nesse capítulo, que vai se destinar mais a referenciar a nomes. Tem uma passagem aqui que ela pode ser ambígua e que é importante também expor com os irmãos, que é esse primeiro versículo que diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Esse está servindo, em algumas traduções, vai traduzir como diaconisa. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja de Cencreia. Porque a palavra diácono é uma palavra para trabalho, né? Então, é uma possibilidade de leitura, é uma possibilidade de tradução. Agora, por que, ao nosso ver, isso não concerne, ou isso não dizia que Febe tinha o ofício do diaconato, como a gente tem aqui na nossa igreja, né? O oficial, ele é o presbítero, o pastor, ele é um presbítero da palavra, e o diácono, ele é também um oficial da igreja. E por que não existem diaconisas? Porque, embora este texto possa ser traduzido, sim, de fato, como diaconisa, a palavra diácono, ela é ambígua. Ela pode dizer a respeito de estar servindo a igreja de Cencreia, ao passo que nós temos inúmeros outros textos que invalidam, ou até mesmo impõem à figura masculina essas questões oficiais de autoridade na igreja. Mas eu preciso ser honesto e claro com todos os irmãos que esse versículo é uma possibilidade de tradução, sim, para diaconisas, assim como a gente vai ver outro texto que aparentemente polêmico também, porque são textos muito antigos, né? Então, o mesmo grego uma mesma palavra em grego, que era o original dessa palavra, poderia ser traduzida como um ponto, também poderia ser traduzida de outro ponto, e esse aí é um trabalho que os tradutores e os nossos teólogos têm feito ao longo da história. Uma coisa é certa, nós sempre precisamos ter maturidade para poder compreender que não se faz doutrina ou não se ganha debate utilizando um texto isolado. Nós precisamos ter uma compreensão total das Escrituras. A gente pode olhar esse texto, mas a gente tem que harmonizar com o que Cristo falou. Nós temos que harmonizar com outras passagens que o próprio Paulo falou, né? E assim a gente vai continuando, só demonstrando essa possibilidade de tradução também. Versículo 3 diz o seguinte: saudai Priscila e Áquila, a meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Antes de continuar, nós temos outras duas pessoas muito importantes. Priscila e Áquila é um casal que provavelmente abrigava, né? O texto diz abrigava, mas provavelmente era plantadores de igrejas, uma vez que igreja, nessa época, nós precisamos compreender que era casa. Era casa. A igreja não podia ser institucional como nós
temos hoje, né? E nós não precisamos também hipervalorizar esse método, esse momento que eles estavam vivendo, porque hoje nós temos templos porque não é ilegal mais ter templos. Se um dia o Brasil decretar que é ilegal ter igrejas no Brasil, com certeza nós iremos estar reunidos nas casas, assim como esses irmãos. Mas isso não impede que a obra de Deus possa ir crescendo, porque é uma igreja institucionalizada que permite também fazer coisas grandiosas para a obra de Deus, enviar missionários, embora todos estes pontos aqui nessa época também acontecia, né? Era uma igreja viva, era uma igreja que enviava missionários, era uma igreja que dava assistência aos pobres, mas também era igreja que tinha muitos problemas, assim como a nossa igreja. Então, essa é a primeira lição, que Priscila e Áquila provavelmente eram essas pessoas que, não só em Roma, né, eles também, aonde se quer que eles se encontravam, eles abriam as portas para que os cultos ocorressem nas casas deles. E como isso é importante a gente compreender essa boa vontade, ao ponto de Paulo demonstrar na carta, desses irmãos abrirem as portas para a pregação do Evangelho. A gente tem paralelos hoje com a nossa vida, né? Quantas obras missionárias a gente pode fazer abrindo a porta da nossa casa? A gente tem um culto de oração na terça-feira e que a gente tem que fazer o máximo para ir, porque é um culto muito importante. É um momento da gente estar próximo, da gente estar junto e também fazendo referência à importância destes irmãos que no passado recebiam nas suas casas. Priscila e Áquila certamente foram muito importantes também. E aqui Paulo cita Epêneto, né? Primícias da Ásia para Cristo, provavelmente alguém que foi um dos pioneiros na fé, alguém que provavelmente foi convertido naquela primeira leva ali do Pentecostes, né? Da Ásia para Cristo. E ele continua: saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Andrônico e Júnias também. Só um adendo, né? Só nome bonito aqui, né, meus irmãos? Sempre tem a piadinha, né? Quem quiser dar nome de criança aí, é só abrir Romanos 16, que temos muitas sugestões aqui. Andrônico e Júnias, existem também possibilidades de tradução. Esse é o segundo ponto ambíguo e polêmico dessa carta também. Olha só como é que ele está dizendo. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. A primeira possibilidade de tradução, que é a que a gente utiliza, que é Andrônico e Júnias, não se tratava de um casal, se tratava de duas pessoas do sexo masculino, né? Embora Júnias possa ter um nome com conotação feminina, também pode ser uma abreviação de junianos, que para encurtar o que era comum também na época, encurtar nomes. Não é à toa que um grande exemplo disso tem um nome que é famoso na Bíblia, que em muitos manuscritos é retratado com abreviatura também, né? Até o final da aula eu lembro. Mas o que é relevante era comum abreviar. Então, a primeira possibilidade de tradução é: Andrônico era uma pessoa do sexo masculino, Júnias também era um homem. E eles estavam dentro do rol daqueles apóstolos que não eram os 12, não eram os 13. Eram aqueles que eram os desbravadores da fé. Notáveis entre os apóstolos.
ou até mesmo notável à vista dos apóstolos. Então, eles tinham muita estima aos apóstolos. Ao passo que uma segunda possibilidade de tradução, que é uma possibilidade de tradução minoritária, mas que tem igrejas que adotam, né? Que Andrônico e Júnias, de fato, eram um casal, de forma que Júnias também teria esse ofício de apóstolo, uma vez que está aqui. São notáveis entre os apóstolos que estavam em Cristo antes de mim. Volto a dizer, nós encontramos a mesma barreira daquele primeiro versículo. Ainda assim, se for uma mulher. Ainda assim, se Júnias se designar a uma postura de apóstola, né? Apostoliza, não sei como é que se diz isso. Não se faz doutrina com um texto isolado, porque nós temos outros inúmeros textos que corroboram com a questão do caráter de autoridade da palavra no corpo de Cristo ser uma prerrogativa exclusiva de homens qualificados. Senão não haveria a necessidade de Paulo ter falado a Timóteo do presbítero ser homem de uma só mulher. É um absurdo a gente compreender que uma mulher seja de uma só mulher, né? Então, estes outros textos, eles são muito mais fortes e muito mais densos para que essa questão seja tratada da forma que a Igreja Presbiteriana do Brasil, e a bem da verdade outras igrejas também têm sido resistência nesse aspecto. Mas, por que eu trago isso na nossa EBD? Primeiro que é um EBD, todos vocês são maduros na fé, e também vocês também não são cegos ao enxergar outras igrejas que têm pastoras. Outras igrejas que têm até apóstolas, né? Olha só que pretensão bacana. A nossa igreja não vê dessa forma justamente por causa dessa coesão doutrinária. A gente pode pegar um texto e a gente não precisa ser desonesto com o texto. Esse texto pode estar falando sim disso, mas a Bíblia não se faz de um texto isolado, senão você vai ter que defender inúmeras outras coisas terríveis, né? Se a gente começar a pensar textos que nos convêm, a gente ignora que a Bíblia é formada por 66 livros. Dentre eles, nós temos livros fundamentais, sejam eles os evangelhos, e eu também diria que o Romanos é uma carta muito importante que demonstra todo esses desdobramentos das doutrinas. Então, dessa forma, a gente compreende as possibilidades e compreende o porquê que nós adotamos também essa visão até mais ortodoxa. Porque uma coisa interessante sobre ministério feminino. Existem milhares de religiões, né? Você pega texto isolado e Sim, sim. E a gente precisa ter a humildade de compreender que o Evangelho não começou conosco, tá? O Evangelho não começou quando Simonton chegou no Brasil, trazendo o presbiterianismo. O Evangelho não começou ali. O Evangelho começou com esses irmãos aqui, com Paulo, e foi desdobrando em todas as épocas. Isso não é um ponto, uma pedra fundamental para a gente entender sobre a Bíblia, porque nós não seguimos a tradição como são os católicos romanos. Os católicos romanos, eles seguem a tradição em pé de igualdade com a Bíblia. Nós não seguimos dessa forma porque nós somos protestantes. No entanto, nós não ignoramos também os desdobramentos das leituras bíblicas dos nossos irmãos do passado. Seria muita arrogância da nossa parte. E isso é uma pedra de sapato muito grande a respeito de quem compreende esses textos como textos que autoriza a ordenação feminina. Porque até meados do século XX, ou seja, ontem, 100 anos atrás, 80 anos atrás, não existia uma pastora no mundo. A partir de 80 anos atrás, passou-se a ter várias pastoras. Muitas pessoas, inclusive estudiosos, fazem uma correlação com a elevação do movimento feminista, né? Então, o movimento feminista começa a demonstrar, quebrar essa lógica de uma complementariedade
e a gente já tratou sobre isso, né? Complementar não significa homem ser acima da mulher, mas ser funções diferentes para a glória de Deus. A mulher faz de um jeito, o homem faz de outro jeito, e isso em todos os setores, na criação dos filhos, na natureza dos trabalhos e na natureza também dos trabalhos na igreja. E um crente não deveria ficar horrorizado por entender esses conceitos, porque Deus, é uma graça perceber que Deus utiliza pessoas diferentes, de naturezas diferentes, para se complementar. Essa é a história do Evangelho. Até mesmo pessoas, dois homens, por exemplo, essas pessoas podem utilizar habilidades diferentes para um mesmo propósito. Um presbítero, às vezes, ele vai ser mais esquentado, outro presbítero vai ser mais calmo, e Deus opera nas diferenças. E por que Deus não poderia utilizar as pessoas diferentes, ou seja, homem e mulher, para propósitos distintos do mesmo aspecto? É por isso que, eu volto a dizer, é muito complicado. Por isso que a Igreja Presbiteriana do Brasil, até hoje, e eu acredito que não vai mudar, não vê o pastorado feminino como algo bíblico. Porque, embora tenha esses textos que possam sugerir, os outros textos são muito maiores, e quando a gente olha para a história, é muito provável sim, meus irmãos, que isso é uma influência externa para com a Igreja do Senhor. Muitas pessoas vão discordar de tudo que eu falei agora, inclusive outras igrejas, né? Mas, inclusive, é uma forma de vocês conhecerem também o que a Igreja Presbiteriana no Brasil compreendem. E é importante ter essa honestidade e coerência do que a gente crê e professa. Agora, meus irmãos, vamos dizer o que não é o que eu acabei de dizer. De maneira nenhuma, isso não diz respeito à mulher trabalhar na obra de Deus. Pelo contrário, Paulo é quem demonstra uma honra muito grande para Febe. Percebe a forma que ele trata Febe? Uma irmã que me trouxe sustento ao meu ministério e a outros. E se é da forma que nós traduzimos aqui, né, que está servindo a igreja de Cencreia, era uma pessoa passiva, meus irmãos? Não era. É por isso que, embora a Igreja Presbiteriana do Brasil não traga a questão do pastorado feminino, mas a nossa igreja tem uma história lindíssima a respeito das SAFs, que são as Sociedades Auxiliadoras Femininas, e eu estava pesquisando sobre isso, preparando esse estudo, né? Que a tudo indica, nasceu na primeira igreja do Recife. É verdade isso mesmo, Fred? E floresceu lá com esse espírito aqui, de que a gente não precisa meramente atropelar o que a Bíblia nos impõe, mas a gente não precisa também usar isso como desculpa para tipo assim, já que é algo exclusivo da figura masculina, então a mulher só serve então para ficar sentada no banco, cantando, ou em funções de não protagonismo. Mas não foi essa postura que as irmãs lá de Recife tiveram. E olha o que germinou de uma obra tão grande e tão maravilhosa quanto é a SAF. Olha quantas pessoas são abençoadas hoje pelo trabalho de protagonismo das irmãs na SAF. Freud? As sociedades, tanto a SAF como o PH, o IP, decaíram e a igreja presbiteriana também esvaziou. Quando era forte, a igreja presbiteriana era forte. Nós tínhamos congresso, e nós íamos no congresso, era aquela alegria, muita gente no congresso, demonstrando os seus trabalhos. Hoje, a gente não vê isso. Então, é uma ajuda muito grande das sociedades. E agora? Está falando para aqui do Beto, mas não sabe também. Não, eu também sou bem afeito à questão das sociedades. Para mim, eu que já fui de outra igreja, eu acho que é um diferencial muito grande na IPB mesmo. Quando eu vejo adolescentes, por exemplo, tendo responsabilidades numa UPA, eu acho que é uma estratégia muito boa. Mas hoje a aula não é sobre estrutura eclesiástica da nossa IPB, mas sim é só para demonstrar que não é que a mulher pode trabalhar, não, a mulher deve trabalhar na obra de Deus, mesmo que para isso a gente não precise
ordená-la a pastora, apóstola, bisponisa, não sei como é que se diz essa palavra. Bispa, é bispa? Então vamos continuar. Alguma dúvida a respeito disso? Alguém quer complementar? Alguém quer fazer uma pergunta? Pode falar. Aqui, quando você estava falando de se trata de duas figuras masculinas, é interessante aqui porque ele fala assim, que são meus parentes e companheiros de prisão, né? Então a gente pode ser... É um grande indício. Sim, sim. Interessante. O... Ele já praticamente está jogando a gente para esse tipo de pensamento. Então, é por isso que a gente adota essa visão, essa tradução, embora eu estou trazendo aqui uma perspectiva até mais ampla, né? Para título de conhecimento e a título também que vocês não estão fora do mundo, gente. Daqui a pouco vocês vão passar ali, vocês vão passar e tem uma igreja pastora. Vocês já vão lembrar do que eu acabei de dizer e falar bem assim, é por causa desses textos que talvez eles compreendem. Até mesmo para a gente saber o que a gente crê com firmeza. A gente defender o que a gente crê de fato, né? Com fundamentação. A Bíblia é a nossa fundamentação e a gente busca. Eu penso assim também que hoje em dia existem tantas mulheres assim, e essas igrejas, principalmente essas igrejas mais pentecostais, que muitas vezes os homens, eles não estão assumindo o papel deles diante da igreja. Concordo. Então, cabe às mulheres assumir o trabalho. Não, sim. E fica então, fica sempre esse alerta, sempre quando a gente enxerga aparentes problemas do mundo, e esse pode ser um deles, mas isso não nos deve ser algo que nos possibilite pegar pedras nas mãos e falar assim, agora a gente tem que destruir todas as igrejas que têm pastorado feminino. É a gente fazer esse tipo de reflexão. Será que a figura masculina não tem se afrouxado ultimamente? Homens que não assumem posturas que Deus assim os chamou, homens que desejam a liderança e desejam inclusive a postura de autoridade, mesmo, né, como a gente já demonstrou que a mulher possa também trabalhar, mesmo sem o caráter oficial, mesmo sem o caráter institucional do Ministério da Palavra. Vamos continuar, meus irmãos? Eu conheço duas pastoras. Pode falar. Não, eu conheço duas pastoras. Ela é fera mesmo, mas a outra já é mais assim, entendeu? É uma igreja que tem nessa rua aqui, lá no final dessa rua. E a outra só a pastora Priscila, da Assembleia. Assembleia, é outro nome. Assembleia, não sei não. Esqueci qual é o nome da igreja. Duas pastoras. A Assembleia tradicional, ela não tem pastora. A Assembleia antiga. Deve ser renovada. Hein? Deve ser renovada. Não sei. O que acontece? Esse também. As Assembleias de Deus, elas trabalham, como é um movimento enorme, assim, muito grande, no sentido de pluralidade, de forma que cada um pode criar um ponto e colocar a Assembleia de Deus, eles trabalharam em convenções. Então tem grandes congressos, né, e convenções, tem Convenção Madureira, vocês vão ver isso. E muitas dessas convenções, ao meu ver, de forma ruim, cada vez mais as grandes convenções têm se dobrado para a questão do pastorado feminino, né? Agora, a gente volta a dizer, não é nem tema desta aula, mas é uma forma da gente compreender que a palavra de Deus, em muitos momentos, possa ter... Quem está lendo de uma forma desavisada ou descontextualizada, de fato pode ir por este caminho, sim. Mas eu não consigo não tirar a dúvida da minha cabeça o porquê que não existia uma pastora até o movimento feminista nascer. Isso, para mim, me causa estranheza. Ao passo que eu estou sendo honesto com vocês. Júnias pode ser uma possibilidade de tradução para apóstola. Mas é a possibilidade de tradução mais provável? Eu acredito que não. Ao meu ver, é justamente harmonizando com estes outros textos, a gente vai chegar na compreensão que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem de
ministério ser algo exclusivo da figura masculina e as mulheres devem trabalhar complementando toda essa obra. Marta? Então quer dizer que, pelo que eu vi aí, o certo é o diácono. Isso, correto? Repete de novo, desculpa. Pelo que eu entendi, não é certo uma mulher assumir o cargo de diácono. Porque tem a igreja batista tem diácono e diácono. Sim, diaconisa. Aham. É errado uma mulher assumir? Ao nosso ver, sim. O papel de diaconisa, a própria Constituição da Igreja Presbiteriana, ela coloca que tem igreja presbiteriana que tem diaconisa. Porque o papel de diaconisa ele não é um papel de liderança, o papel de diácono, é um papel de serviço. Não é um papel de liderança. Mas ela chega a ser ordenada como oficial da igreja? Eu acredito que não. Eu tenho algumas igrejas presbiterianas que sim, como diaconisa mesmo. Aham. Tem umas que colocam como auxiliadoras. Aham. Entendeu? A maioria é como auxiliadora. É uma ou outra igreja que tem. Tem até o pastor de Jesse Martins, da igreja presbiteriana de Recife, Madalena, ele lançou até um livro, Por que não diaconisa? Uhum. Tantos anos atrás, estudou isso no seminário. Então, o papel do diácono é um papel de serviço, ele não é um papel de liderança pastoral, ele não é um papel de... Autoridade autoritativa ali do ensino, né? À frente do culto pregando, entendeu? O papel de estar servindo, entendeu? Agora, já apóstola, pastora, são termos que veio desses anos para cá, que veio esses movimentos aí, que veio surgindo. A Bíblia nunca proibiu mulher de pregar o Evangelho. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia nunca mostra que Deus não usou mulheres, Deus usou mulheres. Sim. Né? Então a gente tem que saber simplesmente entender a função de cada um no reino de Deus. Né? Porque realmente tem muitos aí que vivem esses movimentos feministas. Sim. Da mulher querer o direito dela de ser igual ao homem e de se colocar à frente, que eu posso, que eu quero, que eu vou ficar ali à frente como pastor. Mas quando a gente olha para a Bíblia, não. Mas, Marta, vamos voltar à questão da diaconisa. Igrejas que pautaram por ordenar diaconisas é baseado nesses textos que a gente acabou de dizer. É dessa forma que eu quero ser bem honesto com todos vocês. Agora, o pastor trouxe, de fato, um ponto interessante, mas não é comum, justamente porque nós não compreendemos que este texto está dizendo que a FEB, por exemplo, seria uma diaconisa oficial, mas alguém que estaria servindo. Não é à toa que a nossa ARA traduz dessa forma, que está servindo a igreja de Sencreia. Vou passar uma coisa em relação à igreja presbiteriana. Os últimos Supremo Concílio que teve da igreja, foi proibido mulher pregar na igreja, no púlpito. A mulher só pode pregar na igreja quando o pastor não está. Pois se eu estiver na igreja e uma mulher for pregar, ela não pode pregar. Eu não posso estar. E também não pode estar no oficial, e ela não pode estar lá no culto, aqui embaixo. Foi uma coisa que trouxe assim, muita discussão, muita briga, muita discórdia, né? Que na realidade está no papel, mas ninguém cumpre. Por quê? Seria um absurdo. Né? Por exemplo, eu fico até bobo de ver que alguns pastores aprovaram esse documento, como muitas mulheres pastores só pregam na igreja. São todos que servem não, mas a maioria pregam. Então, é uma coisa assim, que foi voltado para poder ser discutido isso novamente. E aí eu não sei como é que... E é uma discussão, né? É uma discussão, mas não no sentido de ela ser pastora. Mas a mulher ela pode exercer. E deve, né? A palavra. A gente vê exemplos de mulheres que serviram ao Senhor, que ganharam almas para Deus. Então é só uma questão de função. Sim. Mas o exercer o ministério, a mulher pregar o Evangelho, se você olhar dentro das nossas igrejas evangélicas, a maioria
dos membros em todas as igrejas evangélicas, a maioria, o percentual maior é de membros femininos que masculinos. Sim, sim. Marta, mas aí complementa isso. Tem mais meninas e mulheres do que homens na igreja. Não é só Porque o homem só aparece na igreja quando ele está com dor. Eu vejo a necessidade, é meu pensamento, tá? Você é livre para falar, Marta. Eu vejo a necessidade, não de uma diácono, uma auxiliadora, vamos chamar, na liderança, por quê? Assim que como entra um homem estranho, vamos botar aqui, uma pessoa lá do mundo, entra, e o homem é capaz de pegar ele e levar ele lá no banheiro, estou falando aqui a meu pensamento. Assim pode entrar uma mulher, e uma auxiliadora pode pegar ela e levar ela no banheiro. Com certeza. Acompanhar ela no banheiro. Já coisa que o homem Não deve fazer. não deve fazer. Por isso que eu vejo a necessidade, falando de mim. Claro. Não sei se os irmãos concordam. Eu acho a necessidade de ter os dois. Sim. Mas compreende que não necessariamente precisa dar o título de oficial? Essa sua posição, além de ser bíblica, ela é constitucional. Sim. na igreja presbiteriana. Porque se o homem leva lá na porta, a mulher entra no banheiro. Claro. Não tá legal. Não. E o testemunho público, né? Isso aqui não pode A entrar homem. posição da Marta está correta. É bíblica e constitucional dentro da igreja presbiteriana. O problema é que quando a gente vai para nomear, a gente não acha que quer ficar. Essa é a dificuldade. Deu para perceber que é uma discussão, né, meus irmãos? É uma discussão. Agora, sabe o que é equilíbrio e maturidade da nossa parte? É não simplesmente virar aqui, eu como Cleito aqui, tô com o microfone na mão e falar bem assim, ó, vocês vão pensar exatamente como eu penso. Não é assim a característica do nosso povo. Por isso que a gente tem concílios, a gente tem conselhos presbiterais, porque eu estou trazendo ferramentas para vocês. Não é à toa que eu poderia ter trazido aqui o meu estudo somente com a visão da presbiteriana. Eu estou trazendo possibilidades diferentes justamente para a gente olhar e observar a que ponto também a gente pode evoluir o pensamento, refrear também muita discriminação de homem para mulher que pode acontecer de fato nos nossos meios, né? Então, esse contraponto é necessário, mas a gente precisa andar. Vamos voltar? Vamos lá. Agora, são as pessoas mais cotidianas que Paulo vai começar a citar, né? Saudai Amplíato, meu dileto amigo no Senhor, saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amigo Estaques. Só um detalhe, Urbano, a tudo indica, era um nome muito comum de escravos. Então, aqui nós já vemos essa não diferenciação de Paulo, né? Paulo tratava com Febe, que era muito rica, e com Urbano, que provavelmente era escravo liberto ou muito pobre, né? Saudai Apeles, aprovado em Cristo, saudai os da casa de Aristóbulo, saudai meu parente Herodião, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, saudai Trifena e Trifosa, que maravilhoso, né? Esse nome, as quais trabalhavam no Senhor, saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor, saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Esse Rufo, ele é referenciado no Evangelho de Marcos como filho daquele Simão Cirineu que carregou a cruz de Cristo. Lembra dessa história? Simão Cirineu, então, filho do rapaz que carregou a cruz e mãe simbólica de Paulo. Olha só que interessante esse Rufo, né? Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Provavelmente é uma família também que abrigava na sua casa uma igreja, né? Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Por fim, a gente tem lições sobre todos esses nomes que nós vimos, né? Eu já passei os principais e os mais polêmicos, mas a gente pode concluir a seguinte questão,
de que o evangelho é para pessoas comuns. Se tem uma história que me cativa muito quando a gente estuda a história do cristianismo, é que a gente vê que a expansão do cristianismo não se deu por Paulo, a expansão do cristianismo não se deu por Pedro. Mas, Cleito, que loucura é essa que você está falando? Como assim? Eles não foram apóstolos? Sim, foram apóstolos, fizeram milagres e fizeram grandes feitos na plantação de igrejas e da obra missionária. Mas sabe quem pregou o evangelho com maior efusão e capilaridade no império? O padeiro que se converteu e que ia, fazia pães e testemunhava desse amor. Era o ferreiro que se converteu lá em Jerusalém, mas a ferraria dele era lá em Roma. Então ele ia, porque o cristianismo é a fé da mudança de vida, não é a fé das aparências. Então a mudança de vida faz com que essas pessoas comuns possam ter protagonismo na obra de Deus. E é isso que nós temos que nos convidar, temos que refletir sobre as nossas vidas, sobre o nosso protagonismo diante de Deus na obra dele. Mesmo que nem todo mundo terá um destaque grandioso na música, que poderá gravar um CD e falar bem assim, poxa, olha como é que eu estou abençoando a vida das pessoas. Ou até mesmo um grande pastor que vai pregar para multidões, né? Tem a frase mais clara nem todo mundo vai ser Hernandes Dias Lopes. Nem todo mundo vai ser Augusto Nicodemos. Nem todo mundo. Mas aquele irmão que deu uma palavra específica para alguém no momento de sofrimento, essa pessoa é tão protagonista quanto o Hernandes Dias Lopes. E eu vou além. O Hernandes Dias Lopes, ele não teria a possibilidade de pregar para o seu colega de serviço que você tem. O Hernandes Dias Lopes não tem uma palavra mais adequada do que você que conhece o seu filho, você que conhece o seu vizinho. Não há de se esperar que o seu vizinho vá ouvir a mensagem do homem da prece poderosa. Ele quer e ele precisa ouvir a sua mensagem de um cristão verdadeiro, porque o evangelho é feito por pessoas comuns, como Paulo faz questão de nomear para dar honra. Paulo citou pessoas ricas, Paulo citou pessoas pobres, Paulo citou casais, Paulo citou inúmeras pessoas para demonstrar que o evangelho ele não só pode, mas ele deve ser feito por cada um de nós, em todos os dias da nossa vida, a todo momento, a gente esteja compromissado com a mensagem deste evangelho. E o evangelho é feito por todos, porque é no corpo, e essas pessoas diferentes, com propósitos diferentes, com histórias diferentes, que vão cada um à sua maneira, trazendo as pessoas para mais próximo de Jesus, e assim dando mais honra e glória e salvando vidas. É isso que Paulo, nessas listas, né, de honra a essas pessoas comuns, eu penso que Paulo demonstrou. Outra coisa, a gente tem uma não acepção das pessoas, né? E a gente também que o crescimento da igreja e o sucesso do evangelismo não pode estar centrado na figura de um líder. Esse é um grande erro que muitas vezes a gente comete, de olhar bem assim, olha, essa igreja não está indo muito bem, poxa, essa igreja tem poucos membros. Aonde que geralmente a gente aponta os nossos canhões? Para o pastor, para o presbítero. Quando, na verdade, primeiro que a igreja não é comércio, né? Então a gente não quantiza uma igreja boa por causa de quantos membros ela tem, né? Pelo contrário, talvez possa ter muitas igrejas com 20 mil membros aí, talvez não sejam igrejas boas, né? Ao passo que pode ter igrejas como a nossa, que tem membros suficientes para ter uma vida, para ter a palavra de Deus sendo exposta e, principal, relacionamento entre os irmãos. Imagina, meus irmãos, uma igreja que tem 10 mil membros. Você vai passar, eu acho que 10 anos e você não vai saber o nome de todo mundo. A graça de Deus, ela se manifesta nessas igrejas gigantes, mas a gente tem que compreender que ela se manifesta também aqui, ó, na nossa igreja de Rio Marinho, com todas as dificuldades. Mas por quê? Porque é um papel de todos levar o crescimento dessa igreja. Então,
não deve ser só um sonho do pastor Gilberto ou do Cleito ver essa igreja cheia. Deve ser um sonho de cada um de nós. E não só um sonho, né, meus irmãos? É um sonho que nos motiva a trabalhar, motiva a lembrar, poxa, vou chamar o meu colega de serviço, vou chamar meu vizinho para ir na igreja hoje, que eu tenho certeza que Deus vai falar com ele. Então, essa é a lição dessas listinhas. Nós vimos aqui um detalhe muito interessante no versículo 16, sobre saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ósculo santo era um beijinho, né, que era dado, né? Obviamente isso aqui é cultural, né, meus irmãos? O que a gente pode substituir? E olha que tem igreja que ainda pratica isso aqui. O que é complicado, porque não é da nossa cultura. Eu já ouvi falar que na Argentina eles ainda têm essa cultura do beijo, né? Beijo no rosto, até mesmo, assim, não é que a gente não beije no rosto do nosso filho ou uma pessoa próxima, mas geralmente é algo de intimidade. Não é algo de a gente chegar aqui no templo e cada um sai beijando no rosto. É complicado, a gente não precisa atropelar em nome por... né? Então, eu acho que eu sei qual é essa igreja, a gente não precisa dizer. Mas justamente, ao meu ver, é uma forma equivocada de olhar esses textos, porque a gente pode compreender o seguinte, saudai-vos uns com ósculo santo, no sentido assim, meus irmãos, com a convenção social de sociabilidade, ou seja, de cumprimento, vocês saúdem uns aos outros. Aqui no nosso Brasil, eu acho que a coisa mais adequada é o aperto de mão e o abraço de lado, assim, né? Eu acho que todo mundo faz isso. Ao passo que às vezes vai ter cidades que isso pode ser um escândalo também. Então, é um convite às pessoas a observar o que a nossa comunidade faz e praticar essa forma mais calorosa de se achegar. Eu acho que no Japão, na China, nesses ambientes orientais, eles abaixam a cabeça. E poderia ser exatamente o que Paulo está falando sobre esse ósculo santo. Esse ósculo não necessariamente que a gente agora vai ter que converter todo mundo, sair beijando todo mundo, né? Não precisamos chegar nesse ponto, mas é um convite sim a você não frequentar a igreja como um cliente, como alguém que entra, senta no banco para ouvir uma boa música, para ouvir um bom sermão, quando na verdade você é parte desse corpo. E sendo parte desse corpo nessa irmandade, você precisa apertar a mão do seu irmão. Você precisa abraçar. Você precisa saber se a filha da irmã está com febre. Você precisa saber disso. Porque a obra de Deus é relacionamento entre os irmãos. Né? Até apertou a mão. Vamos continuar, meus irmãos. E agora nós vamos para a segunda sessão e penúltima para a gente finalizar essa carta. 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos de vós, afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras lisonjas enganam o coração dos incautos. Vamos entender melhor isso aqui, meus irmãos? Isso aqui é uma das últimas exortações de Paulo dessa carta que já está se encerrando. Qual é a exortação de Paulo aqui, meus irmãos? Para falsos mestres. Agora, a gente só pode compreender e ter uma exortação e um olho aberto, uma escuta ativa e ficar de olho mesmo em falsos mestres, se nós compreendemos o que é a sã doutrina. É por isso que Paulo ele fecha essa exortação falando que eles, com palavras lisonjeiras, enganam o coração dos incautos. O que é incautos? Incautos é aquela pessoa que não tem ferramentas. Eu não digo que é informação no sentido de todo crente tem que ir para a faculdade de teologia para poder fiscalizar o que o pastor está pregando. Não, não é isso. Mas é o seguinte, é você ter uma postura de ler a Bíblia. Uma postura de quando você olhou um sermão e absorveu que aquilo ali é uma palavra bíblica, você guardar no seu coração, para que quando outra pessoa, outro irmão, assumir um púlpito,
Você não ficar numa figura passiva, porque isso não é bíblico. Bíblico é você observar e julgar se aquilo que está sendo pregado de acordo com a palavra de Deus. E como que a gente faz isso? Com ferramentas. Qual que é a ferramenta do crente? A Bíblia Sagrada, meus irmãos. O crente que não lê Bíblia, ele está fadado a falsos mestres que com linguagem, com suas suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Os falsos mestres que vão vir falando o que você quer ouvir, só vai enganar aqueles que são incautos. Aqueles que não têm as ferramentas de senso crítico e da palavra de Deus. A nossa vida é baseada na palavra de Deus. E eu vou dizer, meus irmãos, olha o que acontece em ambientes sectários, em ambientes onde essa mensagem desses charlatões da fé, eles propagam e fazem sucesso. Geralmente é um ambiente onde se demoniza a teologia, é um ambiente onde se demoniza a Bíblia estar na mão do crente comum. Por quê? Porque aquele charlatão, ele não quer ser confrontado daquilo que ele está pregando. Ele vai chegar num púlpito e vai falar que Deus está revelando para ele as maiores atrocidades que ele vai falar. E sabe por que você vai comprar? No caso, aqueles irmãos, porque aqueles irmãos não estão lendo a Bíblia. Aqueles irmãos não estão sendo sábios, eles estão sendo incautos. E é muito interessante como sempre existe uma postura ativa dessas lideranças que criam ambientes de revelações sobrenaturais, revelações até mesmo extrabíblicas, de doutrinas que não estão calcados na Bíblia, e eles sempre vão bater em quem questiona, sempre vão bater em quem usa racionalidade. É o tipo de igrejas que fomentam líderes que eles não sabem ouvir uma exortação de um irmão comum e falar bem assim: pastor, me explica, aquele ponto do seu sermão, aonde que está na Bíblia? Olha, é dever de todo pastor que se preze, ou qualquer irmão que esteja preparando um sermão, de não se sentir ofendido com esse tipo de exortação. É claro que não estamos falando de desrespeito, tá, meus irmãos? Os líderes da nossa igreja têm que ser respeitados. Agora, a autoridade não é do Cleito, a autoridade é da Bíblia. E aquilo que o Cleito fala de acordo com a Bíblia, vocês ouçam. Aquilo que o Cleito fala em desacordo com a Bíblia, vocês, como não incautos, vocês precisam estarem atentos. E isso eu estou falando baseado, inclusive, na passagem de Atos 17:11, que diz que Paulo e Silas estavam pregando, Paulo, tá? Apóstolo Paulo. E eles pregam para a região de Bereia, uma cidade. E Paulo faz questão de dizer que esses irmãos de Bereia, eles eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, ou seja, outra cidade perto. Por que eles eram mais nobres? Porque eles confrontavam as palavras de Paulo, conferindo nas Escrituras se Paulo estava falando era assim mesmo. Meus irmãos, os irmãos de Bereia estavam questionando, ou não questionando, mas fiscalizando com a escutativa no que Paulo estava falando. Paulo era digno de toda a confiança. Imagina a nossa postura do dia a dia. Tenhamos a Bíblia na mão, meus irmãos, porque se você não tem a Bíblia na mão, se você não procura por conta própria ter uma disciplina de ler a Bíblia todo dia, de orar para ter intimidade com Deus, vai chegar falsos mestres com palavras suaves e com lisonjas e vai enganar aqueles que não estão preparados e com ferramentas. Já fecho. E só para fechar esse meu argumento, é muito importante compreender, quando a gente olha para a nossa história, a história do cristianismo, principalmente o cristianismo que nós fazemos parte. A reforma protestante foi uma reforma que trouxe a Bíblia para a mão do crente. Existia a Bíblia traduzida em latim, para um povo que não falava em latim. De forma que os cultos eram professados em latim. Ou seja, aquelas pessoas teriam que confiar cegamente naquilo que o sacerdote, o padre, o papa estava falando naquele momento. São nomes como Lutero, Calvino, Zwinglio, que levanta a voz e fala bem assim: isso aqui está errado.
Porque o nosso fundamento e o poder de Deus não tem que estar na figura do padre ou do pastor. Tem que estar na palavra de Deus que vai ser exposta. E para isso, olha só que interessante, Lutero utiliza uma tecnologia que estava sendo desenvolvida naquela época, que era a imprensa de Wittenberg, né, de Gutenberg, e ele começa a traduzir Bíblia para a linguagem do povo. Qual que era a linguagem do povo de Lutero? O alemão. Então ele traduz aquela Bíblia, ele imprime Bíblias e distribui para as pessoas, mas não para por aí. Olha só que interessante, meus irmãos. Lutero se preocupa não só em distribuir a Bíblia na mão das pessoas, mas dar ferramentas para que elas pudessem também compreender. Por isso que Lutero, Calvino fomentam escolas para o povo, porque é necessário não só ter um pedaço de papel na mão, não é só necessário ter esse livro, meus irmãos, mas é necessário ler, entender e aplicar isso na sua vida para quando um falso mestre, com palavras suaves, com palavras lisonjeiras, chegar aos seus ouvidos, você ter ferramentas de senso crítico para não deixar-se levado. Por quê? Porque você não é incauto. Você é um crente que lê a Bíblia e valoriza isso. Pastor Gilberto. Quando você fala de incauto, fala de imprudência, né? Você não está sendo cauteloso, você não está sendo cuidadoso, você não está sendo estudioso, podemos dizer assim. Você, como nós falamos quinta-feira aqui, em batalha espiritual, você se armar de toda a armadura de Deus para você poder enfrentar os dias maus. Mas diante de tudo que está sendo falado aqui, que você falou aí, João, na sua carta, segunda carta, ele fala assim no versículo 10. Se alguém. 9 e 10. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. E se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Essa é a questão da prudência, porque, como você falou, nós temos que ter ferramentas na mão. O que é ter ferramentas na mão? Ser estudioso da palavra de Deus, para não ser enganado em todo vento de doutrina que vem não de conformidade com a palavra de Deus. E na terceira carta de João, quando tinha um irmão aqui trazendo contendas maliciosas, trazendo dificuldade e tal, João fala assim no versículo 11, da terceira carta de João: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, nós como cristãos, nós temos que ser prudentes, nós temos que ser cautelosos, nós temos que ser vigilantes, nós temos que estudar a palavra. Os crentes de Bereia, que Paulo e Silas falavam, não era um senso crítico que eles estavam fazendo de Paulo, mas eles estavam conferindo para ter mais assim aquela convicção da sua fé, ter mais firmeza, para poder dizer assim, realmente o que ele está falando está nas Escrituras, e o crescimento, né, pessoal, porque hoje em dia que temos dentro da igreja, isso em geral, um analfabetismo muito grande, bíblico, que as pessoas não estudam, não lêem a Bíblia. Segundo, as pessoas que estão dentro da igreja muitas vezes nem trazem Bíblia, elas não se envolvem com o culto. Aí chega depois, termina o culto, fica assim, o culto demorou demais, o pastor falou muito, me deu sono. Mas por quê? Porque desde a hora que a pessoa entrou na igreja, ela não se desligou do mundo lá fora. Ela entrou aqui, aí está preocupada com a roupa que vai lavar amanhã, da comida, se o cachorro comeu, se não comeu, se tem que comprar ração, que aquilo é outra coisa. Aí fica usando o WhatsApp, o telefone toca, sai de dentro do tempo, vai. O culto vai ser chato. A pregação vai ser chata. O estudo vai ser chato. Tem como competir, né? Eu não vou compreender nada. Aí quando chegar ali na esquina, eu vou numa igreja, me convidaram para ir numa igreja. Chega lá, o cara fala um monte de besterol, e eu saio de lá chorando. Que Deus falou no meu coração e tal. Mas quando eu estou aqui dentro, que me fala uma verdade pura, bíblica, doutrinária, eu não choro, porque eu não me envolvo. Sim.
E o corpo, ele é feito por todos nós, não só no pastor Gilberto. Nós estamos falando isso a todo momento porque é dever seu ter uma postura ativa. Isso dá trabalho, meu irmão, com toda certeza. Mas Deus te chamou para uma obra completa na sua vida. Não só você ser crente quando você senta aqui na igreja para ouvir uma boa música, para ouvir palavras bonitas do pastor Gilberto. Não. Deus te chamou para você ser crente o tempo todo e refletindo sobre essas verdades. E eu vou dizer uma coisa, meus irmãos. As palavras dessas pessoas, elas não são duras. É por isso que Paulo fala aqui que as palavras são suaves, porque o que é mais duro? Duro é a verdade. Duro é dizer que você é pecador, que você tem falha de caráter, que você precisa se arrepender. Isso é duro. Mas o que você quer ouvir? Você quer ouvir o que você gosta ou o que você precisa? Eu posso dizer, a sua parte caída, a sua natureza pecaminosa, ela quer ouvir o que lhe apraz. Palavras suaves. A natureza humana, no modo geral, ela quer ouvir o que é bom. Ninguém quer ouvir e falar assim, Cleiton, você vai morrer amanhã. O que Ezequias fez? Não mesmo, é. O que Ezequias fez? Ele foi lá, chorou diante de Deus, né? Põe em ordem a tua casa que você vai morrer. Ninguém gosta de ouvir isso. Ninguém. Mas o alertar de Deus para Ezequias, você vai morrer amanhã. O que o levou? O levou ao quebrantamento, ao se prostrar diante de Deus, arrependimento de pecado, pedir perdão a Deus, chorar diante de Deus, trouxe ele de volta para Deus. Sim. Nem sempre a notícia ruim, ela é tão ruim assim. Está me entendendo? Sim. Porque você vai morrer amanhã. Eu vou morrer, vou sentar aqui no templo, então vou morrer aqui dentro da igreja. Postura, né? Postura, levanta a cabeça. Vou morrer aqui dentro da igreja. Não. Vai para o joelho aqui, vai clamar a Deus. Porque Deus vai fazer alguma coisa na sua vida. E a gente está trabalhando aqui com a ideia de ferramentas. E sabe uma ferramenta muito importante, meus irmãos, para essa questão, essa problemática que Paulo está falando? Paulo, primeiro, ele é muito enfático a respeito de afastai-vos. Por quê? Porque é necessário ter essa repulsa com o erro doutrinário, no sentido de heresia, no sentido de alguém que vai falar uma palavra doce, mas que está te levando a sua alma cauterizada, né? É a figura de quem vai para um abismo anestesiado, vai para o abismo sorrindo. E sabe aonde que entra o erro? Entra o erro em tudo que o pastor está falando sobre o analfabetismo teológico de muitas pessoas estão tratando as igrejas como uma relação de consumidor e cliente. Como alguém que presta um serviço e você chega aqui só para se abastecer. O problema é que se a sua fé não tem fundamento, ela é uma crendice. E se vira uma crendice, você será cooptado por quem grita maior. E quem grita mais? Se a fé ela não tem peso, ela vai ficar ao vento de quem te entregar uma emoção maior. O pastor citou isso. É a pessoa que por ela se emocionar num culto, ela já acha que o Espírito Santo falou com ela. Mal sabe que às vezes pode estar falando coisas terríveis, mas que como ela se emocionou, ela validou a mensagem. Meus irmãos, a emoção, ou até mesmo o nosso bem-estar, não valida mensagem nenhuma. O que valida a mensagem é a Bíblia Sagrada sendo exposta, inclusive nos irmãos que estão à frente, mas em todos nós que estamos abrindo a palavra. E eu vou dizer, ao meu ver, tem uma exortação muito clara para todo irmão comum de igreja, de que embora possam ter pessoas bem intencionadas e inocentes nesses ambientes desses charlatões que inventam doutrinas e que escravizam as pessoas, mas essas pessoas estão passíveis da justa condenação ou até mesmo não ter um relacionamento adequado com Deus, como deveria ter, justamente porque não teve uma postura ativa. Porque o afastai-vos aqui, ele está falando para os crentes, não para o líder. É para os crentes avaliar e se afastar, porque isso vai te levar para uma mediocridade teológica, que vai te levar para uma frieza espiritual e que te vai levar para a apostasia.
que tomar muito cuidado com essa questão, por exemplo, porque quando fala assim, não recebais em casa. Aí, por exemplo, eu sou um incauto, ou seja, eu não estou sendo prudente, eu não estudo a Bíblia, isso aqui. Aí eu abro a porta para o testemunho de Jeová. Ele vai me engolir. Eu abro a porta para os mormons. Ele vai me engolir. Eu ainda vou pegar a revistinha deles e estudar. A minha lição da história dominical eu estudo. Mas dentro do mormon, dentro da minha casa, do testemunho de Jeová, eu vou ler a revistinha deles. Entendeu? E aí eu vou viver em cima daquela doutrina ali. E vou aceitar. E quando eu chegar dentro da igreja, o pastor for fazer uma mensagem, eu vou questionar com o Cleiton. Não, você está errado, porque eu aprendi lá com o irmão que está indo lá em casa, o que é? Ah, o testemunho de Jeová. Pô, brincadeira. Aprendeu nada. Brincadeira. Ele o morro chegou lá em casa e tal. Brincadeira. Agora, e a Bíblia está falando, afastai-vos. Você falou várias vezes aí, afastai-vos. João está dizendo, nem receba em casa. Nem receba em casa. Nem receba em casa. Isso não é coisa de mal educado, não. Porque ele diz, olha, o cara insistiu para entrar em casa. Eu falei, e eu falando que era pastor. Agora, pelo amor de Deus, tchau. Só rapidinho aqui. Eu estava em uma cidade aqui do Espírito Santo, estava o pastor da Argentina. Aí na hora o texto que o cara usou foi de Hebreus, de Abacuque. E o cara estava lá, irmãos, vamos orar, queremos a bênção de Abacuque, a bênção de Abacuque, a bênção de Abacuque. E o que o texto estava dizendo, o texto que ele leu lá, que ninguém estava ficar só leu o texto e falou o que ele queria falar, a bênção de Abacuque que estava falando, é que Deus estava dizendo, vou levantar os caldeus para poder entrar dentro da cidade e disciplinar vocês. Sim. E o cara estava lá, a bênção de Abacuque, a bênção de gente desmaiando na frente, gente dando glória. Pessoal dando glória a Deus, né? Brincadeira. É necessário, meus irmãos, ter coerência na nossa fé. Não podemos viver uma fé automática, e é o que a gente conclui aqui, no 19 e no 20, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, seja convosco. Agora Paulo vai citar bons companheiros também, talvez fazendo um contraponto com esses falsos mestres, né? Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Olha só, esse Tércio era o secretário de Paulo, né? Escreveu a carta aos Romanos. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Agora nós vamos finalizar com uma doxologia, que é justamente um louvor a Deus por toda essa carta que Paulo escreve, por toda essa carta de Romanos que tanto nos abençoa. Então Paulo começa, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Meus irmãos, aqui nós vemos pontos-chave que é muito interessante ver. Paulo está fazendo uma adoração a Deus e demonstrando que o mistério da redenção do homem, o mistério dessa história da redenção, esteve de uma forma secreta, em mistério mesmo, até agora. Esse agora, obviamente, não é 2024, é agora que Cristo havia morrido e Paulo estava demonstrando a doutrina dos apóstolos. Então, só aí a gente já pode quebrar aquela ideia imatura de muitas pessoas compreendem que a fé cristã é uma fé de mistérios, né? Muitas pessoas elas ficam sempre aguardando, elas não querem ler a Bíblia porque a Bíblia às vezes pode ser monótona,
Elas querem que alguém chegue para ela e fale bem assim, ó, eu estou tendo uma revelação que Deus vai fazer isso na sua vida, ou até mesmo uma revelação que vai além do texto, né? Olha, esse texto é a bênção de Abacuque, né? É a pessoa que vai deturpando porque ela não compreende a obviedade que Paulo está falando aqui. Que a religião, aliás, a fé cristã não é uma fé de mistérios, meus irmãos. O que é uma fé de mistérios? Vocês já ouviram falar na maçonaria, né? Maçonaria. A maçonaria é uma instituição de mistério, porque só entra lá quem é convidado. Para você fazer parte de graus, né, acima, você tem que fazer alguns rituais. É uma associação fechada de mistério. Mas eu pergunto para vocês, o cristianismo é uma religião fechada? Não. Ide por todas as nações, pregai, proclamai. E outra coisa, o cristianismo ele tem que estar aberto a todos os irmãos, sejam ele pastor, sejam ele cristão comum, que não tem grandes funções. Por quê? Porque a grande mensagem que esteve em mistério, de fato, desde a eternidade até Jesus Cristo, em Cristo encontra a revelação do grande dia. Cristo ensolarou esse grande mistério das trevas que estava sobre a humanidade. E Paulo não nega que os indícios já estavam nas escrituras proféticas, né? Quando ele fala aqui, ó, que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Ou seja, é como se Paulo estivesse falando que os profetas falavam sobre Cristo. Isaías mesmo fala sobre Cristo claramente, mas não estava tão claro quanto o próprio Cristo se revelar. E olha que privilégio, meus irmãos, nós não nascemos 3.000 anos antes. Nós nascemos 2.000 anos depois que Jesus já veio. Nós já temos o melhor que Deus deu para a humanidade. Nós já temos o Cristo revelado. As coisas agora não estão em sombras. Por isso que nós não precisamos mais buscar uma revelação além da letra. Nós não precisamos mais buscar uma revelação de alguém que vai falar bem assim, ó, Deus está me dando uma revelação que agora a gente tem que fazer um jejum, o jejum da fé que vai trazer um carro do ano. Não, porque, na verdade, a nossa grande revelação se chama a Bíblia Sagrada, porque é ela que veio sendo completada de uma forma completa por Cristo na cruz e pela doutrina dos apóstolos, que é o que Paulo está fazendo neste momento. Por isso que toda vez que todos os irmãos agora ouvirem, sempre alguém demonstrando bem assim, ó, o irmão entregou uma revelação do texto bíblico, e se ele falar uma coisa muito mirabolante, meu irmão, nem ouve, porque é muito provável que realmente é invenção de moda de alguém que quer transformar a nossa fé, que é uma fé de luz, é uma fé de entendimento, é uma fé escancarada, que Jesus Cristo é o Senhor, é uma mensagem clara, e uma fé de mistério. Porque se é mistério, aí eu posso trazer as pessoas para o meu controle. O meu controle de que você precisa ter a minha doutrina que eu inventei, a minha doutrina do meu jeito. E quantos líderes, infelizmente, fazem isso com pessoas, e aí a gente volta, né, aos incautos que não estão prudentes o suficiente para entender que a sua fé ela é ativa e você precisa estar de olhos abertos para não ser enganado por falsos mestres com palavras suaves e lisonjeiras, porque é o Deus que se revelou. E ele finaliza com 27, ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Pastor, quer complementar? Mas nós precisamos fazer é estudar a Bíblia. Cuidar, Deus falou, examinar as Escrituras, porque elas falam da vida eterna. Né? E o que o crente precisa fazer, nós cristãos, é estudar a palavra de Deus, é ter um momento de estudo da palavra, de me envolver com a palavra, comer. Deus fala com Ezequiel, né, se coloque de pé, eu vou falar contigo. Então, a gente tem que ter essa postura diante de Deus, para estar atento, para Deus falar conosco, para Deus abrir o coração para ouvir a voz de Deus, não a voz de homem. E se você pegar o verdadeiro pregador,
vai ser como Pedro e João. Sim. Curou o cara na porta do templo, todo mundo foi para adorar eles. Eles falaram, não, nós somos homens como vocês. Quando Paulo e Silas fizeram também lá um milagre, que expulsou o demônio da menina e tal, o pessoal, um chamou ele chamaram ele dos deuses, né? Júpiter, outro deus lá. Eles rasgaram a roupa, nós somos como vocês. Até mesmo momentos que apareceu anjos, alguns homens, que os caras foram adorar os anjos falaram, ei, levanta-te, nós somos conservos, nós estamos aqui para você, ver se não tem que adorar a gente. Então a gente tem que ter essa postura, ter esse cuidado, estude a Bíblia para você não ser levado por todo o vento de doutrina. Examina, está terminando Romanos hoje, já estudei Romanos, não vou estudar mais Romanos. Não, volta a ler, volta a meditar, volta a refletir, tirar dúvidas, tirar coisas, buscar. Eu já estudei, já li a Bíblia toda, não vou ler mais. Não, volta a ler de novo, até quando você tiver vida, leia, estude. Quanto mais você se alimentar, mais forte você vai estar. Você não vai precisar de, eu vou na igreja A, porque lá tem um poder de Deus. Eu fui, só para finalizar, eu fui numa igreja que o pastor pregou, está falando, aliás, ele nem leu a Bíblia, só leu um versículo, falou um texto de cor lá e começou. Só para dar desculpa. Aí eu já começo a ficar com o pé atrás. Aí o cara chega perto de mim e batia, não é pastor, porque eu apresentava como pastor, estava sentado no banco, não é pastor, tal. E entrou um homem bêbado e ficou sentado no banco. E o cara falando, e o cara do lado chorando, se deliciando com a palavra. Ele não chegou um momento sequer para chegar perto desse irmão, colocar a mão e orar por ele. Mas as outras pessoas da igreja, ele foi colocando a mão e profetizando. Para mim perdeu. Olha o foco aí, né? Para mim perdeu os 9 para poder tirar 10. Nenhum para tirar 10. Ele perdeu os 9 para poder tirar 10. Ele só vou só o texto que ele falou decorado. Por que ele não foi lá? Se ele tinha o poder da revelação, se aquele homem estava chorando diante das palavras, por que ele não foi lá, botou a mão para Deus, tem um propósito para a sua vida? Que é isso, nós vamos orar com você agora. Exatamente. Irmã? Eu queria saber que o pastor tocou no assunto dos testemunhos de Jeová. Queria saber se está na Bíblia sobre a Santa Ceia. Os testemunhos de Jeová, só os líderes lá de cima que tomam a Santa Ceia. O cálice se passa. Vamos supor, a bandeira chega, eu peguei o cálice, bati naquele passadeiro, só passando. Todos eles. Não toma. O meu cálice eu passo para ele, vai passando. Isso é na Bíblia? Responda a senhora mesmo. Já viu isso na Bíblia? Quando Jesus, por exemplo, está na última ceia, lembra dessa... Manda examinar esse próprio, né? Sim, mas... Não, isso aí é Paulo falando. Vamos lembrar de Jesus Cristo. Ele entrega o cálice para Judas que ia trair ele. Ou seja, a ceia é uma refeição que nós lembramos de Cristo e é um sacramento de Cristo, que é um convite, inclusive, de fato, para que a gente coma e beba. Gente, é uma loucura isso. Não passa o pão, só o vinho. Não, mas... É porque também, irmão, os testemunhos de Jeová estão querendo a Trindade. Exatamente. O que esperar também de um testemunho de Jeová, minha irmã? Eu e minha cunhada, toda feira na igreja, foi o dia da Santa Ceia. Ele passava, ela é uma pessoa muito simples, mas eu sou danada prática. Eu sou danada para anotar as coisas. Anotei, posso fazer outras sim. Isso é errado. Quando chegou em mim, eu falei, vou fazer o mesmo, senão eu vou ficar com vergonha, né? Passei. A minha piada do lado, minha garapa. Rebentou com a liturgia do pessoal lá, né? Eu já falei isso pra você, né, querido? Mas meus irmãos, sobre ceia, todo mundo aqui tá sabendo disso, né? Olha só, não me surpreende nada do que a senhora falou, porque eles são testemunhos de Jeová. Por isso que o pastor foi muito enfático. Não receba esse tipo de gente na casa. Eu gosto da seguinte pergunta. Você crê que Jesus Cristo é Deus? Ele não vai falar. Então você não recebe ele. Outra coisa que você falou, não tem mulher, não pode ser pastor. Lá
A senhora já foi num culto na Testemunho de Jeová? Era só até no primeiro degrau, mudar no quarto nível. É totalmente uma coisa. Então, Mas já trabalhou um rapaz pra mim, e ele falou assim, aí conversando na mesa aí, falou assim, pois é, ele é testemunho de Jeová. Aí conversando com ele, eu falei assim, rapaz, você sabe por que você está aqui? Você está trabalhando pra mim. Se você não estivesse trabalhando aqui, você não ia entrar aí. Ah, mas o que é isso? Aí expliquei pra ele. Falei assim, olha, vocês creem na verdade? Não. Nós cremos em Jeová. Que aí Jesus, falei, quem é Jesus para você? Ah, Jesus foi um grande profeta, foi muito sábio. Né? Jesus é o próprio Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Aí depois eu falo uns negócios, mas depois eu falei, vou chamar o velhinho, tem um velhinho lá, eu falei, não chama não, aqui eu não aceito ele não. ele apelou, né? Aí eu falei, você está isso, senão eu não vou aceitar você, é do portão para fora. Eu converso com vocês, mas do portão para fora. Sim. Porque aí eu li aquele texto, que a gente não deve receber, senão Claro, nós temos claro. pontos com eles. Agora, no negócio da ceia, meu filho chegou lá em casa sexta-feira. As irmãs vão me pegar. Meu A filho gente precisa falou encerrar, hein? assim, eu não vou em igreja que não tem profeta. Ó, E falando que o profeta dessa igreja que ele está agora, quer estar de igreja em igreja. Aí ele falou assim, ele contou assim que o homem tomou a ceia e não podia tomar, porque não era mesmo nem nada. E aí um profeta falou, você vai morrer. E ele morreu. Aí depois a irmã foi orar por ele, ele falou assim, o que é santo você não vai levar, mas ele acabou. Aí orou por ele levantou, vomitou, e aí ele não vai levar porque é santo, né? Que a Santa Ceia é santa, então ele só tornou morrer e aí E morreu. Eu falei assim, só tem que que, ouvir isso. Né? que história maravilhosa. Horrível, rapaz. Coitado, meu filho. Olha, ele não estuda a Bíblia, não quer estudar, ele tem Genebra. Por isso que acredita nisso. Triste é isso. Por isso que acredita nesses negócios. Vai, eu já Não estuda a Bíblia. Ele não vai à igreja se não tem profeta. Ele gosta de já aprender um monte de emprego, rapaz. A situação dele ele já visto. Irmãos, Vamos encerrar, meus irmãos. eu aconselho como pastor, você examinar bem quem vem trazer a palavra para você. Tem muita gente séria em muitas denominações, gente que lê a Bíblia, gente que estuda, gente que medita. Uma vez nós trouxemos uma mensageira aqui, uma pastora de uma igreja, eu esqueci o nome. Ela veio aqui, ela pregou coerente dentro da palavra de Deus, respeitando. Então, a gente tem que tomar cuidado, entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Toda vez que eu vou ministrar a ceia, eu ministro o que a Bíblia fala. Né? Então, preste atenção nas palavras que a gente fala, preste atenção no que está sendo ministrado. Antes de você comer o pão, antes de você beber, tomar o cálice, preste atenção no que está sendo falado, no que está sendo colocado para você, porque é muito sério isso, porque eu não posso colocar qualquer pessoa dentro da minha casa, não é? Eu não posso. Uma vez uma menina que eu discipulou ela era da Testemunho de Jeová, eu falei, não, vamos fazer o seguinte, você me dá essa Bíblia sua, e eu te dou uma Bíblia. E aí a gente vai estudar na Bíblia. Ela concordou, ela me deu a Bíblia do Testemunho de Jeová, eu dei uma Bíblia para ela. Além de ganhar a alma dela, ganhar a família toda. Glória a Deus. A gente tem que fazer esse confronto. Vamos orar, meus irmãos? Alguém quer complementar? A gente tem que fazer almoço. Tem que fazer almoço, senão... Senhor, querido Deus, muito obrigado por a gente finalizar agora, né? Romanos, essa carta tão importante, essa carta tão densa, né? As aulas têm sido muito densas porque a palavra do Senhor foi condensada nessa carta de Paulo aos Romanos de uma forma muito especial. Louvamos a Deus pela tua revelação, que é a tua palavra. Louvamos a Deus pela iluminação que vem às nossas mentes sobre os textos bíblicos e pedimos que o Senhor venha estar cada vez mais aplicando, ó Deus, todas essas aulas que foram dadas desde fevereiro aos nossos corações, para que a gente possa não só absorver, mas também pôr em prática, viver essa verdade. Pedimos que o Senhor venha estar abençoando o nosso domingo, nosso dia do Senhor, para que cada vez mais o
o Senhor seja engrandecido na nossa vida, na vida da nossa família, dos nossos afazeres. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.